Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 25 de setembro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1336. 3 páginas, 41 logias, 5 máximas. Dentro do volume aqui, os volumes, 7 volumes da enciclopédia, o de hoje, o 7 volume de hoje, ele está no volume 3, página 2618. Agora, tema, exemplo silencioso. Agora, dentro da especialidade, exempologia, não, porque o Antônio me pediu para dar todos os detalhes, que isso, quando eles gravarem, já eu estou falando tudo lá, antes de começar. Então, não precisa estar procurando muito, já tem tudo lá mastigado. Eu estou trabalhando para eles no futuro. Eles é que pediram. Agora, o exemplo silencioso é o conjunto de atos pessoais continuados, sem alarde, reafirmando as realizações evolutivas da consciência comunicativa, discreta e modesta, semeando exemplos cosmoéticos prioritários. Então, os exemplos silenciosos das atitudes diuturnas, a força exemplificadora do líder, a autorresponsabilidade quanto à mensagem emitida ininterruptamente, o modo de viver prestando assistência em silêncio, os exemplos pessoais de pensionizar, falar e agir, a conduta pessoal prototípica, a vida da consciência ao modo de seta silenciosa indicando a trilha evolutiva, a evitação de homenagens, prêmios e comendas pessoais, a vivência da inteligência evolutiva, a autopriorização permanente do saldo positivo da ficha evolutiva pessoal, as reações etológicas padrões para as consciências intermissivistas. Agora, a existência onipresente da paraplateia, os aplausos ou vaias silenciosas da audiência extrafísica. Agora, ainda no paradoxo, nós temos o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a 1000 palavras. Agora, nós temos a vida exemplar silenciosa, paradoxalmente discreta e ostensiva, em função da superexposição onipresente da atualidade, exige imenso esforço autocrítico da consciência lúcida intermissivista. Como encara você a condição evolutiva crítica do exemplo silencioso? Você vive satisfeito consigo mesmo no contexto do silêncio exemplificativo? Se você quiser aumentar o paradoxo, faltam só 3, aí é o mais fácil que tem, não? Menos difícil. Agora aqui pergunta. Gostaria que você relacionasse detalhismo à miudeza. Quando o detalhismo pode virar miudeza dispensável? Olha, o limite é a exaustividade. Eu estou até aqui, ó, e posso falar para você alguma coisa nesse sentido. Eu estou escrevendo, então, a partir disso, sobre a técnica da exaustividade. Então, por exemplo, no universo da mental somatologia, é a atomização do neoconstruto, é a centrifugação da Verpon, é a picotagem do objeto sob análise, é a trituração do conceito-chave, é a microtomia do megafoco, é o escrutínio da seleção analítica, é o esquadrinhamento da hipótese. Isso aí já dá uma ideia do que nós estamos querendo falar com exaustividade, né? Eu acho que mandamos para... Né? Agora, para a holoteca, que sempre manda. Poderia falar sobre alguns exemplos silenciosos que teve ao longo do tempo e suas repercussões e consequências? Um livro pode ser um exemplo silencioso? Olha, a coisa mais séria é que tudo pode ser exemplo, porque tudo depende da consciência. Mesmo os objetos do cosmos, eles não têm inteligência própria nem energia própria. Eles mantêm a energia que você põe neles. Isso aí é que faz o duplo energético. Então, uma coisa muito séria é o seguinte: o mais importante é o dono da boiada e não a boiada. O mais importante é a consciência que, vamos dizer, providencia e detona tudo.
e não o processo do objeto. Então a coisa mais séria é a pessoa, é a consciência, seja consciente ou consciente. Então, por exemplo, no meu caso, como exemplo silencioso dos mais sérios que eu já vi, foi alguma coisa que eu vi da vida da monja e alguma coisa que eu vi da vida do transmentor. São os mais sérios que eu vi assim, em matéria de silêncio. Tem coisa impressionante. Eu mesmo falei o caso da monja aí, a hora que ela chega lá e vê as armas, ela faz assim, joga energia e começa a pegar fogo. Outra coisa, observe que vivemos uma era da desconfiança, com maus exemplos vindo de todos os lugares. Acabamos perdendo a confiança e a fé no próximo. Gostaria que discursasse sobre essa questão e qual a saída para uma relação interpessoal mais harmônica. Primeiro, você evolui antes dos outros se você quiser. Você que é um homem, você já pensou que aquela sua esposa de muito tempo hoje é uma serenona e você continua como pré-serenão? Quer dizer, tudo isso porque essa pessoa, essa sua ex-esposa, ela perdoou, ela compreendeu, ela fez concessão e não exigência. Ela evoluiu antes de você, quer dizer, antes da gente. Então veja, a meritocracia influi nisso tudo. Se você começar a pensar nas bobagens dos outros, nos erros dos outros, você voltou para a paratosfera de onde você veio, possivelmente. Então, veja, não dá, né? Tem que pensar diferente. De modo que perdoar, compreender, fazer concessão e não exigências, entendendo as pessoas. Por exemplo, se você tiver dificuldade, arranja um gato, que é o que o povo reclama também da gente aqui na CCCI, que nós temos gato. Mas o gato é muito bom, porque ele dá um exemplo para você diário. Ele é um filósofo. Dentro daquele cérebro pequenininho, ele é menos agitado que um monte de gente que eu conheço. Como é que é possível uma coisa dessa? Só isso é um senhor exemplo. De modo que eu não acho que a gente não pode estar vendo assim as coisas dos outros e os maus exemplos de todos os lugares. Veja os bons exemplos de todos os lugares. Por sinal, hoje é exemplo silencioso. Nós estamos falando dos bons exemplos. Muito embora esse verbete nós estamos chamando a atenção justamente para um caso igual ao seu, que é a parte nosográfica. Agora, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é da Gazeta do Iguaçu, de ontem. Tem uma página inteira, página dupla, central do jornal. Agora, o que fazer nas três fronteiras? E aqui tem, lá pelas tantas tem, associações conscienciocêntricas, Centro de Autoestudo da Conscienciologia, CAF, tá certo? Esse é o jornal de ontem. Aí. De modo que vocês precisam receber bem um pouco que aparecer aí. Vai aparecer gente até extraterrestre, marciano, lunático, de tudo quanto é jeito. Isso faz parte do serviço, não é isso? Hoje, o Gisele, chegou muita gente hoje lá embaixo? É quase todo dia está chegando gente aí. Agora, ó, isso aqui é o jornal da Aracê que está sendo lançado nesse instante. Iniciado o mapeamento de processos e competências institucionais. E aqui, o primeiro relatório de realizações e pontuações do atual comitê gestor. Eles estiveram com o governador do Espírito Santo para ver o que é que faz lá, no Palácio Anchieta. E muita gente também, houve recepção de visitantes no campo da Aracê. Eles estão estudando lá para ver se melhora a tal estrada, que eu tenho insistido com eles para ver. Se melhorar, eles vão ter mais gente que vão acessar, não tem. E essa estrada lá não é boa. Agora, aqui está falando dos serenautas de agosto de 2009. Já tem um monte de gente, são dezenas que já fizeram o serenário lá dentro. Agora, o macro processo institucional, a área da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARACE. E aqui tem conceitos sobre mapeamento de processos e competências. Quer dizer, estão estudando um negócio sério de gestão. Tem a descrição dos projetos aprovados na gestão anterior, projetos aprovados na gestão anterior em andamento,
projetos aprovados na gestão atual, finalizados, projetos aprovados na gestão atual em andamento. Tem 1, 2, 3, 4 estrelas, cada um tem o seu. Agora aqui, por exemplo, uma das moças que esteve lá, ou que estiveram lá, é o experimento número 92. Ele, no dia 31 de julho a 3 de agosto, que ela está revelando aqui os dados. Se alguém estiver interessado, eu tenho mais exemplares aqui para a pessoa ver, tá certo? Professor, deixa eu esclarecer. Eu entreguei para você um exemplar de cada mês, julho, agosto, setembro, que estava atrasado. Então são 3 que estão saindo? E aí as pessoas distribuíram aí, pode ser que alguém tenha ficado com um mês... Então tem ampliado o acervo da holoteca, e já vão para 8.665 livros, lá da Aracê. Tá bom isso aí, hein? Estão indo bem. Já tem 10% da nossa biblioteca. Aqui tem 80%, mais ou menos. Agora, outra, visita da Sinvex ao campo da Aracê, propicia intercâmbio em tecnologia, LRH Serenário. Então o negócio está bom. Agora, esse que eu li é o último mesmo. O setembro, é o setembro. É o de setembro de 2009. Agora vocês estão atualizados, né? Agora estão em dia. E outra coisa, essa estrada que está sendo pleiteada, o nome que está sendo visto para ela é Rota do Conhecimento. É o quê? Rota do Conhecimento. É Rota do Conhecimento? Então tá bom. Vamos ver se melhora. Será que o povo vai admitir essa estrada? Vai ser bom para os caras saírem lá. Lá o povo precisa de muito conhecimento mesmo, tá certo? Agora, gente, Instituto Mercosul de Estudos Avançados, IMEA. Vocês sabem o que é isso? Programa de Cátedras Latino-Americanas, segundo semestre de 2009. Sabe o que é isso? O NILA. Está aqui, negócio sério, se alguém quiser ver, com calma. Só para vocês terem uma ideia, IMEA, Laboratório de Ideias, missão institucional do IMEA. Perfil das Cátedras Latino-Americanas do IMEA. Cátedra Amilcar Herrera, Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Social. Cátedra Celso Furtado, Economia e Desenvolvimento. Cátedra Andrés Belo, Educação Superior Comparada. Cátedra Otávio Iani, Desenvolvimento Rural Sustentável e Segurança Alimentar. O Otaviano, eu já falei aqui nos livros dele, sério, sobre o processo de globalização, lembra? Cátedra Francisco Bilbao, Integração e Identidade Latino-Americana. Cátedra Josué de Castro, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. O Josué é aquele que escreveu sobre a fome no Brasil. Cátedra Augusto Roa Bastos, Literatura Latino-Americana. Cátedra Eugênio de Santa Cruz e Esperro, Saúde Pública na América Latina. Cátedra Juan José Riambadi, Ciências Físicas e as Novas Fronteiras Tecnológicas. Cátedra Clodovaldo Parram, que é aquele grande cientista. Ciências da Vida, Evolução e Biodiversidade. Agora, gente, tem as datas de cada coisa dessa. Que dia que é hoje? Hoje é 20, aqui. Hoje é a Cátedra Otávio Iani, Desenvolvimento Rural Sustentável, período 21 a 26 de setembro de 2009. É agora. Agora, 19 a 24, que é a Cátedra de a Integração e Identidade Latino-Americana. Se alguém quiser ver, está aqui. É um senhor programa que me arranjaram. Segundo semestre de 2009. Aqui está falando, quem é que sustenta isso? Universidade do Paraná, a UNILA, CAPES, PTI, Itaipu e também Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia. E o governo federal aqui, muitas coisas. Você pode acompanhar ao vivo os seminários das Cátedras Latino-Americanas no site da UNILA, www.unila.ufpr.br. Interessante. Vale a pena. Se alguém quiser ver, está aqui. Tá certo? Isso é a nossa prestação de serviço. Vamos ver a UNILA. A coisa é séria. A primeira grande universidade desse tipo assim, internacional no Brasil. Essa aí supera aquele processo lá que foi feita lá em Brasília,
né? Sobre a holística. Essa aqui é mais séria. Que essa já tem. Ela já entrou com muito dinheiro, muito poder para fazer pesquisa e instalar as cátedras. Então, o negócio é sério. Agora, então, é um exemplo silencioso. Só que tem que não estar muito silencioso, precisa da gente falar, né? Essa aí não é silenciosa, tem que falar. É o problema. Mas voltando ao exemplo silencioso, o que é que vocês estão tão silenciosos? Isso é para dar um exemplo. Vocês estão com medo de falar? Estão com medo de falar? É isso? O problema é esse? Agora, vocês viram que eu falei sobre a paraplateia aqui dentro, né? Então, isso aí é uma coisa séria. O povo às vezes esquece que tem uma paraplateia por todo lado, que você nunca pode esconder, se esconder. O senhor podia falar mais da crescendologia? Que é o crescendo da conquista da força presencial eficaz e discreta. Como é que vai sendo feito? Força presencial eficaz e discreta. O problema todo é o seguinte: a força presencial, ela não se faz apenas, ou como o povo pensa, através da fama, da celebridade, ou ficar nos spots, sob os spots, sob as lâmpadas, você está entendendo? Os holofotes. Não é. O problema todo é a plateia, essa física que eu estava falando, essa silenciosa. Então, a coisa mais séria não é você ser conhecido aqui, na atualidade. Você morre, acabou. Acaba a situação. E você se transforma em santo quando morre. Então, fica aquele santo que ninguém lembra mais. Então, o que tem de santo enterrado e esquecido não está no gibi. É o povo todo que morreu. Agora, então, do ponto de vista desse desafio, já é diferente, porque você vai dessomar, você vai ter que encontrar com esse povo, eles estão lá te esperando. Uns estão assim, aguardando você, né? Outros estão lá de braços abertos. Então, é preciso ver isso tudo. Então, é uma coisa séria esse crescendo da conquista da força presencial eficaz e discreta. Você conquista isso através da multinacionalidade. Então, outra saída. Agora, ó, é aí que nasce aquele negócio do nome periférico, identidade extra. Acho que já tem aqui, né, nesse set. Está aí. Mas pode falar. Valdo, na elencologia tem aqui a consciência evolucióloga imitando o serenão. Isso é porque ela já começa, vamos dizer, o princípio da... Sei lá, ela começa já a ficar também silenciosa. Não, eu dou aqui, exemplo silencioso antecipado. O do jovem inversor existencial, rapaz ou moça, na fase ainda preparatória da ProEx. O exemplo silencioso maduro. O da consciência a partir da meia-idade física, priorizando a fase executiva da ProEx. Estudou um exemplo. Agora, hoje, os exemplos nós temos também o da reaprendência, aí, ó, aí, do chefe que está aí. O processo todo é esse. A reaprendência dá o exemplo através do jovem que já fala em erudição. Quer dizer, é muita pretensão boa, positiva. Existem pretensões que são sérias. Vale a pena a gente bater palma. Agora, a gente aqui da CCC, da Cognópolis, o exemplo silencioso seria o maior exemplo? É o exemplo da política, né? Que não é politicária, mas uma política democrática, ou da democracia pura. É isso que nós estamos procurando dar aqui, que é o que interessa. Agora, talvez esse exemplo em geral, falando em geral, é o que mais pega, porque a pessoa dá o exemplo sem falar nada. Né? É o que funciona mais. Agora, veja, esse exemplo, em geral, ele cala mais profundamente, porque a pessoa não tem exibição, ela não está se exibindo, ela não está dando um show, entendendo o que quer dizer? Ela não está no palanque, ela não está numa tribuna. Por exemplo, o exemplo silencioso é o contrário de tudo isso que eu faço aqui. Eu estou me expondo, até no online. Então, isso é uma tribuna.
isso é um palanque, isso é o processo. Até um certo ponto, você pode falar dentro do capitalismo selvagem, que isso aqui é o balcão de ideias. Eu estou vendendo a ideia. Só que não é capitalismo selvagem. Entendeu? Agora, veja, o silêncio, o testemunho silencioso é outra coisa. Então, por exemplo, uma pessoa pode olhar e ver o meu exemplo silencioso. Então, ela tem que ver aquilo que eu estou falando e vai ver minha vida, se eu chancelo isso que eu falo. Senão, não adianta nada. Então, o problema da chancela pessoal no exemplo silencioso, ele é indispensável. Agora, a gente, quando está fora daqui, pela SOCIM, esse exemplo silencioso é o que pega, porque senão a gente vai fazer a cabeça da pessoa, não é? É isso? É isso. E outra coisa, na hora que você também informa, mas você não quer persuadir, você está fugindo do show e demonstrando o exemplo silencioso. Você passou esclarecendo. Quem quiser pega, quem quiser esqueça. Você não criou guerra. Entende? Agora, o ideal é a hora que você não levanta poeira. Mas quem escuta o seu esclarecimento, levanta poeira. Então, o ideal é a periferia levantar a poeira. E não a pista principal. Você entendeu? A mosca não levanta poeira. O que levanta poeira são os círculos. Que né? a gente, são os círculos que vão levantar, o círculo periférico. Provoca o impacto e eles, é isso. Né? Agora, por exemplo, a hora que vem o nosso amigo aqui, por exemplo, aquele magista, ele vem em silêncio. Eu percebi, ele levantou a poeira de uma opção de coisa. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Ele está na dele. Ele não participou de nenhum comício. Entendeu? Mas ele deu a mensagem. Agora, ó, o maior exemplo silencioso que eu vi na minha vida foi a aparição daquela consciência livre lá do capítulo 60, projeção da consciência. Ele esteve aqui, não falou nada, mas todo mundo entendeu. Todo mundo sentiu. Quer dizer, sentiu mais do que se tivesse dado um tapa na cara de todo mundo. Então, isso é um paradoxo do paradoxo do paradoxo. Não. Eu tenho, mas o mexicano é outra coisa. Esse foi dentro de casa. Esse foi lá na minha biblioteca. Isso que está no Projeções da Consciência. Não é o mexicano, não. Não, aquilo é uma consciência. Projeções não é o mexicano. A consciência livre. Agora, então vocês estão começando a entender o processo do silêncio, quando é que ele funciona e quando é que o negócio tem que ser, vamos dizer, alto, né? Loud. Mas fala aí, o que você quer? O ideal é O quê? O ideal? O exemplo silencioso, ele pode ser de caso pensado ou ele por si só aparecer. Não, tem a hora que a gente tem que bater na mesa e chamar a como atenção. é que é isso? É a hora. Mas como que ele é silencioso, assim? E essa intenção Agora, de que a ele seja maior parte percebido. da vida da gente, nós temos que ter o exemplo silencioso. Não tem jeito. Tem que ter. Tem que ter para você mesmo. Esquece o resto. Pensa no seu egoísmo. Para você mesmo. Você tem que ter o exemplo silencioso, não tem saída. Uma outra coisa, de cara, é a melhor coisa que você pode fazer para você. E eu te provo isso com lógica. Por quê? Porque você pode ponderar os seus erros sem ter falado nada com ninguém. Depois você não precisa retificar, porque você não falou. Você corrige primeiro para depois falar. Vocês estão entendendo? Então, isso aí é uma das coisas mais inteligentes que tem, um exemplo silencioso. João, você entendeu, né? A estrutura. Agora veja, esses caras vivórios que faz muita arruaça, muito alarde, não são vivórios. Tá certo? Os vivórios mesmo não fazem alarde. Em Minas Gerais, eles têm um nome para isso, vocês sabem qual, né? Come quieto.
Está entendendo? Então o cara, ele monta uma rede bancária e ele vai trabalhar como engraxate na frente de uma das agências. Ele é o dono do banco, é o maior acionista do banco. Entendeu? Em Minas Gerais tem gente assim. Agora, tem um erro na hora que isso passa da conta, porque todo excesso quase sempre prejudica. Então, por exemplo, aquele milionário americano que morreu e ele tinha 2.600.000 como reserva em casa. Quer dizer, esse também estava errado. Ele era gari e depois ficou como mendigo. Morreu na rua, não tinha casa, mas tinha 2.600.000 nas reservas dele. Agora, esse não devia de confiar em ninguém, né? Ele não confiava no regime americano. Escuta, você já foi, já voltou? Que é isso? Agora com uma pergunta. Trabalho com eventos corporativos. Tem um evento nesse final de semana. O cliente é uma multinacional muito famosa. Contratou um médium que se autodenomina cacique cobra coral para fazer parar de chover no evento. Isso está se tornando uma prática comum nos grandes eventos de São Paulo. Esse cacique cobra citas astronômicas. Isso é possível ou apenas charlatanismo? Não, parece que o negócio que eles conseguem sim. Mas você sabe, eu já expliquei aqui, a nuvem é muito mais fácil de mexer do que uma pessoa. Então, se o cara é bom, ele pode estar fazendo isso sim. Dentro da Umbanda, esse negócio tudo, isso é muito comum. E os indígenas fazem isso. Os índios Hopi, eles têm uma marcha que eles fazem chover. Agora, o melhor da história, eles começam a marcha, não tem uma nuvem no céu. A hora que acaba, começa a aparecer nuvem. Agora, era o caso de perguntar se eles estavam tudo molhado ou qualquer coisa, né? Já subiu uma perspiração, alguma coisa. Não é nada. Eles fazem isso mesmo. É os índios Hopi dos Estados Unidos. Agora, o pobre coral aí parece que é dessa turma. Não, a dona lá é que deve gostar de dinheiro, né? Deve gostar. Agora, será que eles pegam o dinheiro, mandam um avião lá, jogam sais, alguma coisa para ver a chuva? Seria isso? O avião está lá fazendo isso? Agora vamos ver, né? Eu separei aqui 3 questões e o professor responde o que for possível aí no tempo. Olha, eu sou uma pessoa tranquila Tá. e sou da exaustividade. Eu acabei de falar aqui faz alguns minutos. Tá bom. Então vamos lá com a primeira, então. Sobre o exemplo silencioso, a gente pode dizer que ele é mais característico da intrafisicalidade, uma vez que extrafisicamente ele aparece meio querendo ou não para os conscientes? Quem? O exemplo silencioso. Não, o exemplo silencioso, ele existe em qualquer dimensão. Qualquer dimensão tem. A hora que eu fui lá, entrei na baratosfera para fazer o resgate do meu avô, e vem os camaradas, eu fico quieto e viro um musgo lá perto do muro. A hora que eles passam, eu volto a ser eu mesmo e vou lá e pego meu avô. Isso é exemplo silencioso. É uma descrição total da história. Isso é na baratosfera. Estou dando um exemplo meu. Isso aconteceu comigo. A TENEP seria um exemplo? A TENEP, ela é obrigatoriamente silenciosa, né? Não tem jeito. Por mais que a pessoa fale, nunca o povo vai saber exatamente, nem ela vai saber, o universo, o parâmetro que ela assiste. Então veja, a TENEP é uma coisa terrível, porque a pessoa não pode fazer autopromoção. Ela não tem chance. Eu falei isso desde o início. Como é que ela vai fazer? Qualquer coisa começar a falar, pega mal. Segundo, vai falar o quê? A pessoa não sabe o que ela está fazendo. A extensão mesmo não é ela que comanda. Quem comanda é o amparador. Você está entendendo o paradoxo da TENEP? Agora é fora de série isso aí. Professor, e a explicitação de alguns fatos, algumas coisas, às vezes é necessária.
Então, como a pessoa faz para não entrar numa omissão deficitária com o exemplo silencioso? Ela tem que aparecer na hora que aquilo pega a comunidade, ou seja, o grupo evolutivo. Aí eu preciso fazer a explicitação. É para isso que tem a cariação, por exemplo. A cariação é colocar a pessoa na berlina, debaixo dos spots, sob os holofotes. É uma necessidade, é a hora que precisa. Agora, a cariação que nós falamos, não é sempre dizer que a pessoa está errada, não. Às vezes é para esclarecer os fatos. Não quer dizer que esteja errado. Entendeu? Muita gente acha que a cariação é só para ver o erro que a pessoa cometeu. Não, nem sempre. O negócio é esclarecer os fatos de um lado e do outro para todo mundo. Quer dizer, para os interessados em geral. Todo mundo que vem. Então, isso aí é importante pensar também, dentro desse processo da exemplologia. E, professor, tem uma questão sobre os cursos intermissivos, um pouco fora da questão do verbete, mas eu estava lendo alguns livros procurando pensar dados do que eu conseguia sobre os cursos intermissivos, e na Conscienciologia, quando a gente está lendo as obras do professor, a gente sente muito o ambiente do curso intermissivo muito avançado, a gente percebe lá que a monitoria, o controle disso tudo é do desperto para cima na escala evolutiva. E nos livros espíritas, por exemplo, tem muita coisa que eles falam sobre questão de educação, de aulas, mas está tudo no contexto lá evangélico, ou evangelizador deles. Então, existe alguma coisa de curso intermissivo e que esteja nesse contexto em que os espíritas falam? Não tem nada. O curso intermissivo é frio, nu e cru. É para acabar com essas bobajadas. Entende? O curso intermissivo veio para ele. Ele é universalista. Tudo que se fala assim é sectário. Você não vai ver o curso intermissivo que estão lá batendo palma para determinado serenão. Não existe isso. Você está entendendo? É para todo mundo. Ele é universal, é da para a população cósmica. O curso intermissivo leva tudo para a cosvisão. Tudo você pensar. Às vezes nós falamos aqui, é um petit comitê pequenininho, fazer uma coisa pontual, específica de dentro para clarear um assunto. Mas no curso intermissivo propriamente dito não existe isso. Tudo é grandão. Então você é colocado no cosmos em favor do cosmos. Então tudo que você vai fazer nessa vida, a hora que você nasce e precisa de uma mãe, você já reduziu tudo. Por isso que o negócio aqui tudo é um restringimento total. Aquilo, ó, estiola. Tudo aqui, fura o balão e acaba tudo. A vida humana é isso. Agora, nós temos que ser, dentro desse corpo pequeno, restringido, com um restringimento tão grande, nós temos que pensar de modo cosmovisiológico, grande, entendeu? Para ficar dentro do curso intermissivo. Tudo que diz respeito ao curso intermissivo é cosmovisiológico, pensa nisso. É universalista, é amplo, é da holofilosofia. A holofilosofia pega isso tudo, é o que eu falo, a conscienciologia é a ciência das ciências. Há uma interdisciplinologia máxima. No caso do Pombal, poderia se considerar já um ambiente de curso intermissivo, da forma que a gente entende? Todas essas comunidades são, né? Isso é de curso intermissivo. Todos são assim, camp dos cursos intermissivos. Você tem uma ideia? Camp. Esses são os campos. A seleção de campos. Camp. Te vira. O que mais? Hoje eu perguntei tudo e até uma a mais, professor, já. É só isso aí. Veja, ele faz 3 perguntas, acha que fez uma enciclopédia de perguntas. Eu estou preparado para a enciclopédia, que é isso que eu estou preparado. Trazer, professor. Agora ele vem com esse vocabulário. Não, a gente não está cobrando nada por isso. Viu? Se eu estivesse cobrando, o Arlindo estava aí com uma caneca para pegar as coisas, né? Os emolumentos. O senhor fala que no curso intermissivo, às vezes aparece serenão, evoluciólogo, que a gente pode ter visto. Quando eles aparecem, os professores lá mostram para os alunos ou não? Cada um não precisa. Não precisa. Extrafisicamente não precisa mostrar nada. As pessoas captam tudo. A presença da pessoa, ele está mostrando
se mostrando integralmente. Você entendeu? Mas isso porque eles querem, né? Porque se eles não quiserem, a gente... Se não quiser, aparece lá igual o último aluno da carteira, lá do fim, lá escondido. Tudo isso tem. Mas você entendeu, né? Não precisa de chamar a atenção. E, fora do corpo, você é o que você é. Não adianta fugir. Por isso que eu falo para vocês, tem duas coisas que vocês não devem se perturbar. Primeiro, passado. Vocês não mudam nunca. Passado é o passado. Outra coisa, extrafisicamente. Não precisa fazer força de ser diferente, que lá não precisa disso. Lá você é o que você é. Acabou. Tem jeito. Então é o que você é. O passado seu é aquilo que já foi. Você fez as bobagens, foi aquilo mesmo, não adianta, o negócio está lá. Agora, hoje é que é a diferença. Então nós temos que dar força para o hoje, o presente. É aí que a gente conserta tudo. E é aí que a gente vai preparar para ser alguma coisa quando dessomar, né? Aparecer, pelo menos. Entende? Agora, você pode mudar. O João, por exemplo, ele pode dessomar e faz uma cara toda de topeira e aparece como topeira lá. Isso aí é um problema da transfiguração do psicossoma. Isso é outra coisa. O Arlindo, por exemplo, sei lá, né? Se ele não vai camuflar alguma coisa, tudo eu preciso de ver. É o cobra coral, sei lá quem é esse cara aí que está falando cobra coral. Saía com a monja, assim, ela te explicava algumas coisas, Não precisa. Não precisa também. O negócio tudo é na base da telepatia com ela, de alto nível. Agora, veja, eu tomei minhas atitudes, ela está sabendo de tudo, porque ela pesca tudo, né, com a gente. Na hora que eu entro lá para saber os processos dela assim mais íntimo, porque eu entrei dentro da psicosfera dela, está entendendo? Aí eu recuei. Não, vou até um certo ponto, não dá. Porque aqui, mesmo você falando bastante na tertúlia, tem muita coisa que também você não fala, né? E aí a gente também não... Todo mundo é assim. Você há de ver eu com a minha gatinha, o tanto que eu tenho lá, que me prevenir para não falar, não, essa aqui eu não falo. Ontem você falou assim, ó, que, se eu entendi bem, que uma OFIEX vale por 100 megassediadores. Você podia explicar isso? Olha, uma OFIEX é um processo de profilexia, tá certo? O megassediador é um processo de intrusão. Se você tem um forte NOx, você sabe o forte NOx, é aquele maior do que os outros. Se você tem o forte NOx para se preservar e para se defender, não pode haver intrusão. Não tem jeito de haver intrusão. Então, a dispersidade, com o passar do tempo, ela extrapola a pessoa humana. Ela fica dentro do trabalho dessa pessoa humana. Então, por exemplo, o problema mesmo da OFIEX, com o passar do tempo, a OFIEX deve se ampliar de uma tal maneira que aquilo é a prática da dispersidade do ofiexista, ou da ofiexista. Está entendendo? Está claro isso? Então, isso vale por tudo quanto é assediador. Essa noite, por exemplo, eu tive menos ataque extrafísico. Entende? Agora, eu fiz 2 verbetes durante a noite. Só para chatear, né? Porque deu mais tempo. Hoje eu estou com 151 na frente, eu aumentei mais um aí, sem querer, né? Pela circunstância e tal. Agora, o caso todo é esse. Então, vamos entender. O processo de assédio, ele é muito ruim por várias razões. Várias. Primeiro, perda de energia, perda de tempo, perda de oportunidade, perda de companhias. Isso te enrola muito. Agora, por exemplo, se a gente está fazendo assistência para assediador, você já está compensando, porque você está fazendo um trabalho, aquilo tem resultado. Você entende a diferença? Então é o seguinte, vocês vão ter contato com consciência muito perturbada, seja satélite assediador, assediador, mega assediador, você deve estar sempre assistindo a ela.
senão você está perdendo alguma coisa. Se você vai apenas fazer companhia para o assediador, você está perdendo tempo com alguma coisa. Essa companhia está sendo ociosa. Tem alguma coisa errada nisso. Vocês estão entendendo, então, o que é o mecanismo inteligente do convívio com a patologia? A gente tem que saber conviver com a patologia. No caso aí, a parapatologia da história. Tem lógica isso? Faz sentido? Agora, a partir disso, tire agora o proveito ou as ilações, as conclusões sobre o resto. Professor. Estenda isso para tudo que você faz. A coisa muda. Aqui, professor. Dentro desse aspecto aí que a Kátia abordou, quando o senhor está falando sobre o assédio, né? Então, mega assediadores, o assédio intensificado, mas o senhor sabe que por trás tem um grupo muito maior que o senhor está atendendo, né? Ele está só na frente, né? Agora, na dupla, por exemplo, sempre tem um grupo que está também... Sempre tem. Quando A dupla é o seguinte, tem uma multidão com o duplista aqui e outra multidão com a duplista aqui. Aí formou. Eles são representantes daquilo. Então, de qualquer forma, também essa perda de energia é válida quando se está fazendo essa assistência. Em relação ao mega assediador, assédio. Ela é válida sempre que você não está perdendo. Se ela é válida, não é perda, é ganho. Você está fazendo uma aplicação. Não há perda de energia útil. E quando a gente sente que perde, é porque ainda não estamos tão preparados. Sempre há um balanceamento. Você ainda não aperfeiçoou a técnica. Falta algum aperfeiçoamento, burilamento do modo de ser. As reações ainda não são boas. O comportamento, o processamento técnico ainda não é o ideal. Por exemplo, comigo sempre acontece, é porque é falta de vigilância mesmo. Porque se eu estiver muito bem, o dia que eu amanheço muito bem, eu tenho que me preparar, porque vai ter um assédio muito brabo ali, depois. Entendeu? Então quer dizer que Sei, mas a primeira coisa é o seguinte, a gente não deve, vai chegar um ponto, você não vai precisar de estar se preparando para um assédio muito brabo. Você vai viver no meio disso, a vida é isso. Você já vive, é que você não percebe. Entendeu? Aqui nessa dimensão é isso. Todo lado é isso. Agora, o problema é você acostumar com a exteriorização de energia. Na hora não deixar entrar, né? E outra coisa, você tem que fazer o estado vibracional que ele não tenha pedra no caminho. Não há obstáculo. Todas as energias você está exteriorizando limpidamente, tudo aberto. Céu de brigadeiro e margem almirante. Tudo aberto, devassado. Não tem nada, escondido. Eu só trabalho com energia aberta. Eu jamais trabalho com energia fechada. Se tem algum fechamento, eu paro com tudo que eu estou fazendo para ver o que há. Não interessa. Entendeu? Então, essa condição de limpidez no seu holopensene faz parte, cedo ou tarde, de vocês, da vida de vocês. Isso não tem jeito de fugir disso, não. Então, quando alcança... Se vocês ainda não alcançaram isso, se alguém aqui ainda não alcançou isso, o que vocês estão esperando? Quando alcança Devia de pensar agora, o resto do ano só nisso, até dominar tudo. Aí já está quase próximo ao desperto, né, professor? Porque... Todo mundo aqui, um monte de gente vai ficar desperta. Gente, depois dessas tertúlias, com essa tritura, como é que é? Liquidificação, esquartejamento, dissecção. Ó, tem um negócio de dissecção, sabe por quê? Então ainda tem que aprender possível, muito. Né? Eu ainda sinto um pouco de dor no estômago, Arlindo, por às exemplo, vezes. já pensou o Arlindo desperto, falando italiano? Como é que vai ser? Cantando solo e milho? Como é que vai ser?
Eu ainda sinto muito, eu fico silenciosa, fico esterilizando energia, porque quando me pega, isso sempre quando me pega de surpresa, quando eu estou mais alegre, o dia mais satisfeito, né? Então, mas você é o seguinte, fique satisfeita permanentemente, sem mostrar. Pois é, mas aí me pega um pouco pelo plexo solar, ainda fico um pouco com dor de estômago. Embora não deixando alterar o humor... Você ainda está o nome na psicologia... Vem ainda... Somatização. Você ainda está somatizando as coisas, está muito fraca. Estou muito fraquinha. Ainda tem que treinar muito. Está com a psicologia, você ainda está muito fraca. Não é isso? Porque às vezes é bem forte, professor. Para mim para o meu nível, né? Você está fazendo força. Para o seu, você entende, né? É o seguinte, você é uma das que mais se manifesta aqui. Só o Arlindo que ganha de você aí, certa vez. Pois é. É a dupla palradeira. Não é isso? São dois pombinhos que falam mais do que os outros. Não, o problema é esse. Obrigada, professor. Tudo bem. Isso é correto. Eu não estou contra, não. Eu pode pegar o microfone e falar. Não tem nada. Vocês fazem. É um direito. Está aqui e a gente tem que aproveitar a presença do senhor para a gente tirar as dúvidas, né? Eu vejo como o professor e o aluno, né? A presença do Hernani. Tem um monte aqui dentro. Está cheio de gente aí. Olha lá, hoje nós temos até o chefe lá do hospital, está aqui hoje. Uma big de uma sexta-feira, o cara está aqui essa hora. Eu não estou entendendo bem. Quer dizer, os doentes fizeram greve? Mas fala. A pessoa não pode pegar o exemplo do exemplo silencioso para não falar na tertúlia. Agora isso também. É isso aí. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. É o que eu já falei. Eu, por exemplo, não tenho um exemplo silencioso aqui. Eu expliquei isso antes. Mas e daí? Agora é o seguinte, você estava outra coisa. E falar, né? Falar. Você tinha falado lá do extrafísico, que foi perguntado aí atrás. O seguinte, como no extrafísico, numa comunidade mais avançada, a pessoa está se mostrando, todo mundo está sabendo como ela é, até o que ela pensa. Como que funciona esse exemplo silencioso nas comunidades mais avançadas? Que você citou uma... Exemplo silencioso aí entra nas sutilezas. É o processo da sutileza. Aquilo que a pessoa está fazendo, o que é? Fora do corpo e numa comunidade dessa, você observa quais são os atributos, as funções, as ocupações, o que aquela consciência está fazendo. Ela está, geralmente, fazendo coisa que ela não está dizendo o que é, e que, às vezes, é um exemplo fantástico, pode ser. Agora, por exemplo, eu vejo um exemplo seu silencioso que você nunca falou, e eu vou revelar aqui, mas é minha observação pessoal. Você vai confirmar ou não? Você senta aí, que é porque a sua mão pode mexer à vontade, que não vai mexer com ninguém, porque desse lado não tem ninguém. É verdade ou não é? Tá certo? É um processo de exemplo silencioso. Pois é. Não, porque ele segura com a mão direita e fala com a esquerda. Não é isso? Mas ali não tem ninguém, ele pode falar à vontade. Por isso que ele senta ali. Tá certo. Isso de mexer a mão é automático. É lógico. Não, o problema é que amarrar. Você tem que colocar uma camisa de força para você falar. Porque eu não sei. Veja, será que ele falaria se colocasse uma camisa assim? Não. Eu acho que ele não consegue. Pelo seguinte, é o fundo da palavra, é o movimento. É preciso. É isso? Mas você vê que esse pessoal na televisão, eles são até instruídos a se mexer. Assim. São. Agora, a maioria não sabe fazer os gestos adequados. Você até que o seu é mais ou menos positivo. O Sarney não é bom de gesto, o Lula não é bom de gesto. Observe. Não é bom. Eles exageram, faz fora de hora, faz um gesto diferente. Gesticulação não é fácil. Tem que estudar. Isso é um curso. Mas esses que são... É o maneirismo. Da televisão. Histrionismo. Repórter de televisão,
eles sempre estão mexendo. Acho que aquilo é meio forçado até. E agora eu vi que também na Globo News tem todas as mulheres têm um jeito específico de cruzar a perna. Não, para esse é o cruzar a padrão, perna, não pode sair daquilo. é sempre padronizado. E a melhor é aquela moça que tem mais gosto do que as outras mulheres todas da televisão. Tem uma que tem mais gosto que as outras. Ela só veste mais adequado. Eu que estudei cosmetria, é de cair o queixo. Agora, aquilo deve ser ela, não deve ser instrutor. Porque se for... Não, nada disso. É uma que tem o cabelo curto. Todas elas são Ana Paula, tá certo? É um monte delas. É uma das Ana Paula lá, aquela Ana Paula. Não, é a outra. Ela está em São Paulo hoje. Tudo quanto vem de São Paulo é dela. Agora observa os vestidos dela, a roupa que ela tem, o corte que ela apresenta, o jeito que ela tem. Ela se produz, mas tem bom gosto. Tudo dela. Sabe usar por causa da cara dela, ainda é muito moça, sabe usar as cores vivas. Ela é impressionante, a moça. Eu já tinha falado dela aqui há muito tempo, quando ela apareceu, eu falei assim, essa moça vai longe, eu estou certo. Hoje ela é uma das que estão comandando o processo em São Paulo. É ela. Eu falei. Logo que ela apareceu na primeira semana, essa moça, ela apareceu 3 vezes, eu olhei e falei assim, bora, pela roupa, o modo dela, a situação toda. Aí é aquele meu olho feminino, da história da cosmetria, você está entendendo? Agora, a roupa dela, o padrão, o jeito da história, tudo... A ganha daquele povo todo. Agora, aqueles falam que acham que é a maior, é aquela que comanda um processo. O Beltrão, não é isso? O nome dela é Maria Beltrão. Essa é que expõe mais, que procura fazer mais contato com o público. Que matéria de conversa é a que consegue fazer mais, parece. Essa. Agora, essa outra não, ela é mais discreta, está começando agora. Tal. Olha lá que tudo que vem do Globo News é de São Paulo, é com ela atualmente, ela que está comandando. Que negócio de ver quantos 1000 quilômetros de congestionamento de trânsito. Sabe que o negócio lá são assim, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, tudo de congestionamento. É ela que fala e mostra o que é. Essa aí acho que é mais séria. Agora, essa outra que você falou, que ela está sempre rindo e fazendo. Ela tem um charme, mas... Agora, a pior mesmo é das versões, né? Fatos e versões, que aquela lá é de vomitar. Aquela não vejo, não dá para ver, coitado. Não dá. Como diz o cara em Goiás, o meu santo não se dá bem com o santo dela. Não é isso? Desde o início eu vi que é muito o jeito. Agora é brasiliense, né? Essa de Brasília. Brasília é terrível. Hein? Cristiana Novo, aquela de morte. Pois é, mas o jeito dela, observa o jeito dela e a defesa do PT. Sempre foi assim. Eu não aguento aquilo. Mas é uma puxação do processo. Aí o presidente Lula... Não dá, né, gente? Não dá. Agora, jornalismo tem muito disso. É o povo vendido. Agora, é a Globo que é vendida, né? Não é ela que é vendida. Ela está representando, coitada. Ela está fazendo o papel dela. De Roma, que é muito engraçado, quando ela começa a falar do Papa. Aquela, acho que é Ilse Scamparini. Ela já tem uma voz assim de beata. Aquela saiu diretamente da zona norte do Rio. Agora é Scamparini, você sabe, italiana, né? Bravo. Agora, veja, de qualquer maneira, a gente tem que falar uma coisa. Todos esses locutores da Globo, eles são muito educados. Agora, segue um padrão que você já sabe. Você apareceu ali, você já viu um padrão deles, eles não saem daquilo. Nunca você pode esperar que vai haver uma criatividade ali, que não pode, porque eles não podem sair. Eles estão dentro de uma linha imperturbável, dentro de uma raia. Não pode fugir disso. Tudo é bitolado. Sempre foi assim.
A mesma coisa, por exemplo, o Fantástico, tudo é bitolado. Aquele casal que fala no Fantástico, eu nem vejo fantasma há muitos anos. Para mim é o fantasma, aquilo lá. É o fantasma, é fantasmático, é o fantástico. Eu nem vejo que é sempre as mesmas coisas, o jeitão dele. Tá? Então eu prefiro ver o Globo, porque você pega lá o que interessa. Mas, sobre o exemplo silencioso, o que vocês têm mais? Como é que é, Tânia? Você vai falar agora, é isso? Você vai falar alguma coisa do exemplo silencioso? Ela está procurando um negócio para falar que não tem. Ali, ó, olha lá, ó, olha lá. Posso falar um pouquinho? Está bem. Professor, na neossinapsologia está contida a ideia de que, pela observação da conduta exemplar, são geradas neossinapses. As neossinapses geradas pela observação da conduta exemplar. Como que ocorre essa geração? Na hora que tem uma conduta exemplar, tem muita gente que não segue aquele exemplo ainda, começa a seguir. Na hora que vai seguir o exemplo novo, ela tem que ter neossinapse, né? Quer dizer que, pelo fato de observar... Não, vai mudar. Pela observação, ela vai mudando. Vai mudando. É através do exemplo que as pessoas mudam. Os exemplos arrastam. A conversa pode explicar, mas o exemplo arrasta. E o que leva a identificar? O quê? O que leva a identificar esse exemplo? A pessoa vai ver se ela mudou, o que é que deu, como é que foi. Por exemplo, apareceram as novos verbetes, novas entradas no dicionário cerebral da pessoa. A lucidez dela aumentou sobre aquele ponto específico, aquela linha de conhecimento. Isso é muito importante. O aumento da lucidez já mostra alguma coisa séria, né? E como que assenta essa neossinapse? Como é que ela vai se assentando? Ela vai assentando pela vivência. Ela tem que vivenciar aquele exemplo que ela viu. Ela começa a imitar. A vida tudo se copia, nada se cria, já cria. Isso aí é um fato. Eu, por exemplo, não tenho nada novo. Tudo meu é plagiado de outros planetas. Ou de si mesmo, né, no passado. Também. Tem muita coisa aí que é da gente, né? E às vezes dessa vida mesmo. Aquilo que a gente quebrou a cara, virou o nariz, etc., arranjou cicatriz, né? Então é isso, sério. Mas então, Tânia. Professor, é a frase enfática. O senhor podia falar mais um pouco, nessa parte final, que essa vida exemplar, ela exige imenso esforço autocrítico. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O problema é o seguinte, a maioria das pessoas, elas têm uma tendência para menos esforço autocrítico. E tem uma tendência para maior esforço heterocrítico. Para os outros, e não para si mesmo. Então, o processo do aumento da autocrítica pessoal, praticamente todo mundo precisa disso. Se a pessoa ainda não é serenona, ela precisa de mais autocrítica. Todos nós precisamos de autocrítica. Agora, a autocrítica, ela é ótima, porque ela evita você precisar de voltar atrás, de você retificar seus erros, de você se arrepender, de você ter ideia de autoculpa. A autocrítica, ela é profilática, ela é preventiva. Ela é o ideal. Então, a autocrítica, por exemplo, é que faz com que a pessoa pense antes de falar, antes de realizar, antes de... Enfim, é o processo do adredemente estabelecido. É o antecipado. A autocrítica, ela se antecipa. Eu, por exemplo, eu sempre fui preocupado com esse processo da autocrítica. Na hora que eu falo para vocês, olha, a minha técnica é sempre chegar antes nos lugares. Em qualquer compromisso, eu chego antes. Por quê? Com isso,
eu posso dominar o holopensene, pelo menos da parte que me toca, dentro do universo da minha insignificância. Quem chega no poço primeiro bebe uma água sem poluição dos outros. Então, a vida é isso. Mas agora veja, até um certo ponto, é para a pessoa fazer autocrítica. Uma coisa muito boa que eu gosto é de chegar no lugar e ainda não tem ninguém. Eu começo a pensar, eu e esse ambiente, eu e as pessoas que estiverem aqui. Se tiver autocrítico, como é que eu acho? Se eu tiver que me manifestar aqui, eu vou falar o quê? Eu penso isso tudo antes. Autocrítica. É autocrítica. Agora, a autocrítica, então, é um autojuízo crítico. Inclusive é um do ambiente. Hein? Inclusive do ambiente. Isso é o exemplo que você o senhor e o está dando. ambiente. Você e o ambiente. Na hora que você está examinando o ambiente, já não é uma heterocrítica apenas. Você está examinando o ambiente, colocando você lá dentro. Há uma autocrítica. Entendeu? E para o futuro, veja, né? Eu faço isso porque foi o amparador que me indicou isso. Então, eu tinha um problema muito sério nisso aí. Seríssimo, na prática. Eu era funcionário das escolas e, ao mesmo tempo, estudava. Fiz ginásio, científico, odontologia e medicina, tudo lá dentro. Agora, o que se passa? Eu era a pessoa que morava lá dentro. 14 anos eu morei lá dentro. Só teve 4 anos que eu trabalhei fora. Mais 14 foram lá dentro. Agora, então, veja, eu passei minha mocidade lá. Dos 12 anos que eu fui para lá, até praticamente 20 e tantos anos. Entende como é que é? Agora, o que se passa? Eu nunca tinha a minha liberdade total das horas do dia todo para ir ter aula. Minhas aulas eram de manhã, mas sempre tinha gente me procurando para alguma coisa. Então, veja, eu nunca era o primeiro aluno que chegava na aula. Eu sempre chegava da metade para o fim. Devido ao processo de estar sempre enrolado com a própria atividade do estabelecimento. Você entende? Isso para mim era um problemão. Agora, a hora que eu comecei a participar, que eu podia, que não tinha mais nenhum compromisso, eu podia seguir uma palestra de alguém, sem nada, eu era o primeiro a chegar. Entende? Agora, durante praticamente 14 anos, eu vivi frustrado de não poder ser sempre o primeiro a chegar para ver o que acontece no ambiente. Então eu chegava, tinha sempre enrolado. Sempre já tinha alguma coisa. Então via com o CIEX com isso, o que está acontecendo ali, o negócio está lá. Outra coisa, eu nunca escolhia um local de poder. Eu estava sempre na galera, você está entendendo? Na galeria, de qualquer maneira. Isso tudo eu sofri com essa história. Outra coisa, ninguém nunca deu valor para isso. Não adiantava falar com ninguém, eu nunca me expunha numa situação dessa. Professor, eu senti o problema caladinho. Quando o senhor fala, eu sofria com isso, o que o senhor está querendo? Era a frustração. A frustração de não ter uma autocrítica maior, mas dentro dos conformes. Quer dizer, um ambiente adequado para você fazer aquilo. Eu não chegava a tempo. Agora, eu vejo o povo todo como vamos dizer assim, desligado, negligente, displicente, boboca, ignorante, imaturo, que não faz força. É um monte de gente que eu via lá, que era tudo impontual. Às vezes chegava junto com o professor, um pouco depois do professor. Está entendendo? Tudo falta de cabeça. Eles não estão vendo o prioritário. Então, o prioritário é uma das coisas mais sérias que tem dentro do processo da autocrítica. Uma pessoa que faz muita autocrítica, ela já descobriu a prioridade há muito tempo de tudo que ela faz. Tem lógica isso aí? Faz sentido? Faz? Faz sentido. Agora, estou mostrando para vocês o que é. Por exemplo, era uma insuficiência que eu via que era insuficiência e que eu não tinha capacidade de suprir. Esse é que dá a maior frustração. Você não podia fazer nada.
Eu vi aquilo tudo, não podia fazer nada. Não dava para eu aparecer com outra cara. De vez em quando me dá vontade, sabe como é que é? Colocar e aparecer com outro. Se chamar a atenção, mais ainda eles iam ver que era eu. Não dá para camuflar. Você chegar antes. Você entendeu isso? Muito obrigada. Hoje de manhã eu estava vendo definição de autocoerência. E aí eu cheguei mais ou menos nessa mesma coisa que o senhor falou aí de autocrítica. E eu queria que o senhor me explicasse qual é a diferença, assim, quem vem primeiro, autocrítica ou autocoerência? Porque eu pensei assim... Não, a autocrítica, ela é mais ampla. A autocoerência é a autocoesão íntima da pessoa. Isso aí, ela é menor, ela é mais setorial, ela é pontual. Agora, a autocrítica não. Ela amplia a condição, o universo é muito maior. Eu digo para você só uma coisa, pensa bem. Olha só a pergunta que eu vou fazer. O que é na sua vida que não precisa de autocrítica? Tudo. Até a heterocrítica precisa de autocrítica. Isso é terrível você pensar uma coisa dessa. Então, o universo da autocriticologia é imenso, é um cosmos. Agora, a coerência não. Já é um problema muito específico seu, já é uma qualidade, um trafor seu. Mas agora, a autocrítica não. Você tem que estar usando aquilo. Do ponto de vista teático, você precisa muito mais de autocrítica do que autocoerência. É porque a autocrítica você tem que estar integrada, né, com o meio. Não existe autocrítica. Autocoerência se você não tem autocrítica. Autocrítica, eu tô vendo. Quem vem primeiro é autocrítica. Agora, vocês vejam, essas coisas todas, a gente tem que falar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que elaborar. Entende? O processo não é só teórico, é um problema de vivência. Mas a vivência, ela mexe internamente com o micro-universo consciencial de uma maneira profunda, pertinente, o tempo todo. Isso aí é terrível, você pensar nisso. Então, autocrítica. É a base de tudo, né? Por exemplo, você vai ver uma pessoa, tem 10 pessoas para você selecionar. Se quiser selecionar a melhor pessoa que tem ali, olha quem é que tem mais autocrítica. Quase sempre vai ser a melhor pessoa daqueles 10. Observe. Até porque... Uma vez apareceu um cara da delegacia me perguntando, foi quando eu fui ver o negócio lá que eles iam fazer uma nova rodoviária, lá um adendo da rodoviária, e me chamaram para ver, e eu fui no Menezes Cortes, no Rio. E lá eles me colocaram assim, ó, tinha lá uma maquete do Rio de Janeiro, mas imensa, foi a maior que eu já vi no Brasil. Agora, o cara era um dos chefões do Detran, do Rio. Então ele queria saber. Aí eles me perguntaram, depois que viram as minhas opiniões, anotaram o que eu falei, porque a área que eles iam mexer, eu conhecia bem, porque eu passava lá com o meu Fusca, conhecia aquilo tudo, e eles sabiam que eu estava sempre lá. Então, porque eu tinha uma das empresas lá perto. Então, eles sabiam que eu entendia lá do assunto. Durante alguns anos a gente estava lá. Aí, eles perguntaram para mim assim, ó, o senhor está falando essas coisas, parece que o senhor conhece muito isso, e o senhor com essa sua medicina, esse processo todo, o senhor como empresário, essa condição, nós queríamos saber uma coisa. O que é que o senhor acha que a gente na delegacia, na hora que a gente está vendo o povo, para estar selecionando o povo, o que é que eu devia ver em primeiro lugar? Eu falei com eles, ó, vou falar uma coisa que não está dentro da medicina legal de vocês. É um negócio só para você ponderar. Você tem que ver, antes de mais nada, qual é a autocrítica que a pessoa mostra. Se ela não tem autocrítica, não confie nela. Tem alguma coisa errada, ou ela é menor do que o resto que está ali. Se tem pessoa que tem mais autocrítica, é melhor. Agora, tem que ser autocrítica pura, não é autovitimização, não é automasoquismo, não é nada disso, autocrítica. Aí os caras foram ponderar e falaram assim, puxa, eu nunca ouvi falar nisso aí. Mas eles seguiram o processo para ver como é que é. Então, por exemplo, o processo de autocrítica é muito sério. A autocrítica, por exemplo, se você for pegar um elemento, aquilo que eles chamam de elemento, né? Pegar um elemento, quer dizer, que é um acusado, e levar para examinar,
Se ele tem autocrítica, não precisa de passar o soro da verdade, nem fazer exame. Ele vai falar tudo claro. Então, todo mundo que precisa de entrar para testar se está falando a verdade, não tem boa autocrítica. Vocês estão começando a entender? Agora, foi isso que eu falei para a turma do Detran. Agora, lá dentro tinha uma porção de oficiais, sabe? Então, esses oficiais que estavam interessados nisso. Vocês lembram quando houve aquela mudança, que eles ampliaram a rodoviária? Eles queriam saber onde é que ia colocar. Eu mesmo falei para fazer o que eles fizeram. Eles seguiram mais ou menos as coisas que eu dei. Foi o meu palpite, pelo menos, nós ganhamos lá na eleição da situação toda no dia. Agora, era o chefão do Detran. Agora, outra coisa, quando eles me chamaram, eles não explicaram o que era. Só falaram que eu precisava de aparecer lá, que era a chefia do Detran que queria conversar comigo. Aí o meu sócio, na mesma hora, ele içou, né? Os cabelos, o que é que tem conosco nesse negócio? Não tem, a gente cheio de 20 e tantas carros, um monte de carreta, negócio do Detran, né? Como é que fica? Assim, vamos ver o que é. Chego lá e falo assim, não, nós queremos ouvir a sua opinião. O senhor está sempre lá, os guardas, todos já conhecem o senhor, sabe como é que é naquela rua, eles é que falaram para nós aqui. Aí eu fui ver, né, como é que era, dentro daquela maquete enorme do Rio, o que é que ficava. Aí eu comecei a elaborar com eles as minhas, vamos dizer, meus argumentos. Por que eu acho que deve ser aí? Por causa disso, os processos de acesso, onde é que tem menos movimento, o problema de melhorar, por exemplo, a parte comercial daquela área, o que é que tinha. Meus argumentos todos pesaram na balança. Gente anotando tudo. Entende? Agora, o que é engraçado é o seguinte, isso foi uma surpresa, porque o que é que eu tenho que ver com isso? Entendeu? Mas é que é aquele negócio, né? Nós todos somos observados. É um exemplo silencioso. Isso aí era um exemplo meu silencioso. Agora eu passava com o carro, tinha uma parte que às vezes eu passava por São Cristóvão, tinha passarinho demais. Você não podia passar em alta velocidade, você matava passarinho. Tinha passarinho demais. Isso nas ruas de São Cristóvão. O Rio de Janeiro estava desse jeito na ocasião. Na década de 70, 80. O negócio não era fácil. Era tanta coisa, tinha tanto passarinho que você tinha que ir devagar, senão matava. A hora que está passando, ia bater lá, pronto. Mas tinha que ter cuidado com isso. Tinha tanto passarinho que havia. E é essa área que eu conhecia bem, os negócios todos. É a área de São Cristóvão, que dava até no Cais do Porto, junto da rodoviária, aquele negócio todo ali sério. Entende? Para dar opinião. Agora, eles quiseram ouvir as pessoas da área. E eu fui um selecionado para falar, entende? Os cursos intermissivos universalistas estão sendo ministrados nos ambientes extrafísicos a fim de todas as civilizações existentes no planeta. Como isso se dá na troposfera em dimensões superiores? Se dá igual todas as outras comunidades extrafísicas. Elas estão dentro da paratroposfera. A paratroposfera são mais ou menos 10 quilômetros acima do nível do mar. Essa história toda. A maioria dessas comunidades são tudo aí. E elas são adstritas ao centro da Terra. Elas seguem o problema da Terra. Agora, não vai me perguntar como é que elas fazem isso, esse processo de rotação, translação, que isso aí é fixado por eles. Eles sabem lá como é que funciona isso. Então, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Por isso que eu falo que esse processo de gravitação, a força gravitacional é um negócio muito mais sério do que a gente pensa. A turma ainda não sabe mexer com isso. Faça esterilização de energias, ativando e esterilizando por todos os chakras. Depois estabeleça uma bola de energia e mando para as consciências necessitadas. Estou agindo certo ou não? Olha, não manda bola, não precisa ser bola, não. Pode ser uma coisa mais suave, né? Bola fica parecendo que está dando uma explosão ou qualquer coisa, né? Mas é por aí, isso aí sempre ajuda. Pensa positivo. Agora, geralmente eu falo para dar um banho, né, na pessoa, tal, positivo. Agora, quase sempre as energias, às vezes, elas saem também tipo lençol. Não é só bola, não. Parece aquele tapete mágico que vai saindo. Às vezes branquinho.
Continuo me disponibilizando para a prática da TENEPS, mas como não percebo com quem estou trabalhando, se é amparador ou guia cego, é válida a sua continuidade? Sim, é assim que você vai chegar lá. Agora, seria bom é você ver o que está batendo o pino, está faltando alguma coisa em você. Você está se predispondo realmente dentro da passividade ativa? É o caso de perguntar, né? Preciso saber o que é. Quanto tempo já tem? Preciso saber também. Possivelmente você ainda não tem 1 ano, então é certo, isso aí não tem nada. Eu não sei, né? Se no próximo século, após a reurbanização da baratosfera e as transmigrações interplanetárias, os cursos intensivos serão implementados na crosta e ministrados pelos revolucionários no Estado mundial, olha, os revolucionários estão tudo aqui, é dessa massa aqui, ó, vai sair. E de vocês que estão aí ouvindo a gente, quer dizer, os teletertulianos. Sei lá se já não tem algum já, né? Assim, né? A distância, escondidinho, dentro do seu exemplo silencioso, a gente não sabe. A omissão superavitária pode ser exemplo silencioso. Como errar menos na busca de realização de omissões superavitárias? Quais indicadores utilizar para saber se não estamos cometendo omissão deficitária, principalmente quando envolve todo um grupo? A primeira coisa é o seguinte, é examinar a prioridade daquilo em função do maior número de consciência. Examinar a prioridade em favor do maior número de consciência. Se você vai fazer alguma coisa e não está atendendo o maior número de consciência, não vale a pena. Tem que ver aquilo que seja o maior. Isso aqui é melhor dentro da assistência. Com isso, se você for fazer o trabalho, você não vai se arrepender amanhã. Agora, precisa ver a qualidade cosmoética da situação. Toda vez que uma pessoa for fazer algo novo, é bom que ela consulte o CPC dela. O código de cosmoética pessoal dela. Isso é que é importante. Professor, pode falar. Dá para dizer que o exemplo silencioso é uma evolução de uma situação anterior de exemplo não silencioso? O exemplo silencioso ele sempre chega depois que a pessoa já quebrou a cara, já está cheia de cicatriz. Não existe exemplo silencioso de alto nível numa pessoa sem cicatriz. Sempre tem, entendeu? Faz parte. Vê se faz sentido para você. O caminho é... Quem é mais que está aí com o microfone? Tem mais gente? Paulo, aqui B de bola. Na quinta linha, de baixo para cima, na patologia, autorização permanente aí do saldo positivo da FEP. Você colocou essa questão ontem, uma consciência, às vezes ela pode ser superior a 100 megasediadores, essa linha que a Kátia colocou, né? Ou seja, ela conseguiu uma qualificação da FEP dela muito grande. O que ela usou de central? Quer dizer, pode ser a cosmoética, assistencialidade. Fazer assistência. Agora, a TENEPS é o caminho para isso. Né? Hoje em dia, nós já estamos dando todos os recursos possíveis para uma pessoa alcançar isso de maneira eficaz em pouco tempo. O processo todo é seguir as técnicas. Hoje nós já temos aí centenas de técnicas em cada caso desses. O que nós estamos falando aqui, exemplo silencioso é uma técnica. O que eu falei aí antes sobre o problema da exaustividade é outra técnica. E por aí vai. Porque nós trabalhamos com técnica praticamente todo dia aqui, né? O casal incompleto é um caso de exemplo silencioso? Às vezes em alguma coisa, mas às vezes também não é bem silencioso. O que o senhor quis dizer quando falou em energia fechada na exteriorização? O que fecharia a energia e qual a solução adequada?
Energia fechada é a hora que a pessoa só roda energia em torno dela, é energia egoísta. Ela está em circuito fechado, está só dentro dela. Começa e acaba dentro de si mesmo. Entende? Isso que é. Na crescendologia pode explicar como uma pessoa faz para ter força presencial e ser low profile. É possível? Sim. Ela se mascara, não aparece muito. Se vai falar, ela fala menos. Sempre joga com uma carta de menos. Ela fica de low profile. Não precisa aparecer tanto. Vai com calma. Por exemplo, o maior low profile é de quem? Serenão, cada anonimato. Né? Sobre o local de poder em salas de aula, pode falar sobre as vantagens do assento do espectador ser no final da sala, do canto? Não, a gente nunca sabe, depende da sala. Por exemplo, qual o local de poder maior que tem aqui nessa sala? É aqui. É aqui, porque aqui ele pega todas as direções. Isso é o local de poder. Mas, em compensação, qual é o local mais atacado? É aqui. Então, o ideal é você arranjar um local de poder que seja de poder, mas que não seja tão atacado. Então, que tenha uma coraça, ou que tenha uma casa-mata, ou que tenha alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, é muito difícil. Já teve um lugar que eu fui, que o local de poder ficava perto de uma coluna. Mas agora, você ficava na frente da coluna, para cá melhorava tudo. Mas atrás da coluna tinha uma opção de coisa. E não interessava. Então, veja, aquilo já era uma proteção, porque a metade, ou mais da metade, você não tinha nada que ver. Você dominava o processo que era mais importante aqui da frente. Então, a coluna, às vezes, é um processo sério dentro do local de poder. Uma outra coisa é a esquina interna de um ambiente. Isso também é importante. Qual seria outro local de poder para um aluno? As pessoas que sentam na frente têm alguma vantagem, já nem devia melhorar a aula sem interferência dos outros? Não, o problema é o seguinte. Às vezes vale a pena sentar na frente. Às vezes vale a pena sentar atrás. Eu, por exemplo, quando trabalhava, muita gente atrás de mim, eu sempre tinha que sentar atrás e perto da porta. Porque os caras só chegavam e falavam assim, vem cá. Não sabe nem de entrar. Eu já sabia o que era, e eu só já falava, estão me chamando. Agora, a maioria dos professores já sabia que às vezes eu poderia ter que sair, porque o Bebel foi chamado a serviço. Então, estou dando um exemplo, para a pessoa pensar como é que é isso. O problema que vejo em ficar na frente é que vem mais energia e assédio dos outros que sentam atrás. Por isso, prefiro ficar sempre do lado da parede, na metade. Pode dizer se esta minha postura tem algum furo e o que fazer? Não, se você se dá bem, vai em frente. E se está funcionando, né, se tem resultado, está ótimo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não vejo jeito disso você usar para tudo. Quando há mudança de aula, muda o local de poder. É preciso ver isso. Se você está falando só de um local, tudo bem. Agora, se está mudando, a coisa é diferente. Poderia aprofundar na trinomiologia a questão da imitação cosmoética frente à cosmoética vivida e compreendida pela pessoa? Vamos ver então, só o trinômio para ficar tudo claro aqui, para todo mundo entender. O trinômio, observação, autorreflexão e imitação cosmoética. Olha só, observação, a gente observa as coisas, tá certo? Autorreflexão, a gente tem que ter uma reflexão profunda de tudo. Aí você vê o que interessa, você faz a imitação cosmoética daquilo. Você vai plagiar o que é bom. O plágio do que é bom, se é uma coisa legal, não tem nada de mal, né? É uma coisa tudo positiva. De modo que há cópias que não tem nada. Por exemplo, originais meus, todo mundo pode copiar à vontade, não tem nada a ver com isso. Entendeu como é que é? Agora, é necessário ver, por exemplo, se está num livro, tem uma editora, eu preciso saber da editora, porque às vezes a editora pode achar ruim aquilo. É isso aí, o Marcos está ali olhando. Deve ser de olho. Agora, no que diz respeito a mim, na minha condição de autor, não tem nada a ver com isso. Tem liberdade para fazer o que bem entender. Agora, eu não sei o que mais que a gente pode expor aqui
para melhorar isso. O trinômio, observação, autorreflexão, imitação cosmoética. Ficou claro, mais ou menos, isso aí? Professor, voltando aqui no ar. Voltando a essa questão do local de poder. O senhor deu um monte de exemplos, inclusive o senhor disse que seria em frente a uma pilastra. Quer dizer, isso tem relação com o tema da aula, o coordenador, o apresentador? Eu geralmente chego num lugar desse, escuta só, eu chego num lugar desse e olho o local de poder. Fora daquilo que a pessoa vai falar, porque às vezes é o local que a pessoa vai falar, é que é o maior local de poder do local. Ali, o poder local, o maior local, naquele local, é o do professor. Agora, o que se passa? Existe um segundo local. Os adjuntos. Então é esse que eu, às vezes, procuro. Às vezes, depende da geopolítica ambiental. O recheio decorativo do ambiente, tudo isso influi. Varia muito demais. E como é que às vezes é no centro do salão, às vezes é do lado esquerdo, às vezes é do lado direito, às vezes é num determinado canto é que é o melhor. Outra coisa, depende também, você está num auditório, assim, ó, desse tipo assim, que sobe, que tem escada, isso é de um jeito. Quando ele é plano, é diferente. Quando o professor fica por cima e o povo fica embaixo, é outra situação. Por aí vai, cada um muda, né? Pois é, essa geopolítica ambiental, como é que a gente vai se... Por exemplo, esse negócio de Feng Shui, isso? Aqui ó, Feng Shui. Isso aí até um certo ponto funciona, mas há muita bobagem nisso, eles exageram, ampliam o processo da energia que entra e que sai. Mas você sabe, a energia da forma, ela funciona. Então a gente tem que ver. Um local, por exemplo, perto de uma porta é uma coisa, perto de uma privada é outra coisa. Por exemplo, esse local aí, está perto de banheiro. Aqui é dos lugares mais fracos que tem, esse aí. Está claro? Outra coisa, a gente vê quando a pessoa é inteligente pelas fotos dela. Então tem umas pessoas que uma vez vieram trazer umas fotos para mim e escolheram umas que os caras estavam lá, estava escrito restroom, logo atrás das pessoas. Eu falei assim, não, esse povo é burro, essa foto não presta. Eu falei, não, mas presta, essa que é a melhor que nós temos. Não é. Eu falei assim, mas por que, Valdo? Olha aí, está perto do banheiro. Agora, outra coisa, o lixo. Aquele lugar que a pessoa tira a foto e está lá escrito, né? Lixo orgânico. Isso tudo é um processo que a gente tem que examinar. Professor, para a gente então, porta, banheiro, lixo. Agora, outra coisa séria. Às vezes também é preciso ter cuidado com janelas e janelões. Por quê? Isso distrai a pessoa, ela fica olhando lá fora. Isso é igual aquele negócio que eu cheguei lá no Porto, em Portugal, já contei essa história aqui. Cheguei lá, tá aquele troço assim, quando eu olhei no salão, parecia que você estava no espaço. De tanta janela que havia. Aí eu virei para ele assim, vem cá, fecha tudo e deixa no vidro, para ficar só a claridade. Os portugueses acharam ruim. Não, mas isso nunca ninguém fez aqui. Não, mas nós vamos fazer, porque ó, daqui ó, dá para ver o que é que tem lá fora, o que é que tem. Não adianta nada, o povo não vai prestar atenção no que eu estou falando. Que é isso? Por sinal, vocês podem até fechar, ainda falei com ele. Essas últimas janelas aí do fundo, é bom fechar. Deixa só as da frente, para clarear. Professor, como é que a gente vai entendendo essa coisa da geopolítica ambiental? Fazendo registros... Não, vendo os detalhes. Pois é, fazendo registros dos detalhes. Para a pessoa começar, a minha técnica que eu dei, uma pessoa foi foi em Pernambuco, que ela me perguntou sobre isso. Então eu fiz o processo na base, falei assim, escreva aí. Então a pessoa foi escrevendo. Primeira coisa era fazer um desenho dos primeiros 5 lugares diferentes que ela for para ver qual que é o ponto mais sério da força presencial dela. Então ela fazia um desenho e ela examinar e depois ela vai comparar esses desenhos. Com o tempo ela descobre tudo o que é que interessa e o que é que não interessa. Existe, por exemplo, aquele livro que o cara era clarividente, pelo menos ele se apresentou como clarividente, que ele foi escolher para ver a minha força presencial quando eu dou aula. Então fez o desenho da coisa toda, você já viu, né? Tem um livro lá embaixo sobre isso. Isso tudo é para ver o problema da força presencial
dentro do local de poder. Então, esse local de poder, quando você escolhe adequadamente, ele potencializa a sua força presencial. Uma outra coisa, se é uma pessoa que vai participar de um debate, a pessoa vai ficar mais potencializada ali, se ela souber escolher o local de poder. Então, esse local de poder é de autodefesa. O ideal seria que a pessoa arranjasse uma casa-mata, né? Um bunker ali dentro do ambiente. Então, o problema é pensar por aí. Val, mas então, por exemplo, aqui, né? Vou falar aqui. Pode ser que um local de poder para mim não seja o mesmo que o local de poder também para outra pessoa? Também pode. Entra a pessoa pode, não, porque depende do seu temperamento. Uma boa parte da pessoa que vem aqui, ela pode ficar em qualquer lugar, porque a maioria não fala nada. É o temperamento. Tem gente que precisa de falar mais. Aqui é isso que está aí na sua frente. Devia de falar. Ele vem aqui e está aí. De vez em quando ele sorri, fica só nisso. Agora, nós recebemos sorriso de muita gente, de vez em quando tal. Tem uma palavra mesmo que é bom, eu acho que tem que pagar para ele quando sair alguma coisa. Eu não vejo. Raramente ele faz. Você já viu? Estou dando um exemplo, né? No entanto, é uma cabeça, o cara é fora de série e tal, a gente conhece, sabe como é que é. Enfim, ele está nos privando da sua sabedoria. A situação é essa. Você entendeu? Está nos privando da sua sabedoria. Olha o nome que eu estou usando. Está de acordo com o português, Antônio? Certo? Né? Antônio já falou. Agora, gente, fiz várias projeções assistenciais nas quais era colocado de frente a um espelho. Mas ao invés da minha imagem, aparecia o rosto de uma consciência, geralmente com sérias deformações. Havia então uma exteriorização de energia a partir do meu fronto chakra, que na verdade era do amparador. O que mais me chamou a atenção foi uma consciência ciclope, um olho só na testa. Era processo de ectoplasmia envolvida no processo? Na tenepse ocorre também esse processo? O professor já encontrou consciência ciclopes fora do corpo? Sim, essas coisas tudo tem. Isso aí geralmente são os Exus. Observa se esse seu processo não tinha alguma relação com banda, ou despacho de umbanda, ou quimbanda, ou qualquer coisa. Agora, outra coisa. Existe até livros sobre o negócio dos espelhos mágicos. A maioria das pessoas que olham espelho acaba vendo alguma deformação. É um problema de criação da imaginação da pessoa. Às vezes nem sempre isso é efeito físico, não. Isso aí é processo mesmo da imaginação da pessoa. Agora, existe lá embaixo mesmo, tem os negócios lá daquele nosso amigo que escreveu sobre os espelhos mágicos, para ver o problema de espelho. Agora, espelho é problema sério dentro dessas coisas, porque às vezes há o processo autêntico, principalmente para quem tem ectoplasmia, essa coisa toda. Mas nem sempre. A maioria é a imaginação. Poderia-se dizer que o exemplo silencioso aconteceria de maneira natural à medida que a consciência investe na sua autopesquisa e nas mudanças intrapessoais? Sim. Até que ponto o ideal é mantermos o low profile, evitando chamar a atenção na maioria das ocasiões? Enquanto a pessoa estiver em desenvolvimento, o low profile é muito importante. Agora vai chegar um ponto que ela vai querer ter o low profile e não vai ser mais possível, porque ela já está sendo conhecida. Na hora que ela é conhecida, ela é uma personalidade pública, o low profile fica muito difícil. Então não tem mais jeito. Esse foi o motivo da minha vida, por exemplo. A hora que eu vi que eu já era conhecido, mesmo que não adiantava esconder, eu deixei crescer minha barba, porque a barba chama atenção, porque você fica diferente, você cria um tipo. Mas eu falei, não, quem está na chuva é para molhar, não interessa mais nada. Então o processo é deixar mesmo, a gente vê o que acontece. Professor, aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem vários médicos que atendem na área de saúde pública, postos de saúde, e seguidamente, diversas vezes, negociaram a respeito de atraso salarial com a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde tem muita dificuldade de cumprir seus compromissos em termos de salário. Aí, depois de dezenas de reuniões, os médicos resolvem romper o silêncio, vamos dizer assim, resolvem fazer paralisação e aí divulgar para a imprensa tudo o que está acontecendo, e uma grande parcela da população fica sem atendimento médico. Isso é um crime. Pois é. Como é que a gente pode ver isso? Pelos médicos.
termos de a culpa é dos cosmoética. médicos, a culpa não é do governo, é dos médicos. Isso aí não é processo de reivindicar nada. Está indo contra. Quem leva é a população que vai levar na cabeça. Mas e como é que fica o lado dos médicos, que não recebem? Eles têm que arranjar outra saída, essa aí não é a melhor. Por que é que todo mundo não apareceu no jornal, mesmo que seja fora daqui? Se os daqui não querem falar, vão fora daqui e reclama lá, sobre esforço. Como assim? Põe a boca no trombone. Mas agora, fazer isso assim, contra o povo, o que é que o povo tem que ver com isso? O povo tem que ser assistido. Não pode ir contra o povo. Isso está errado. Os médicos estão errados. Se o governo está errado, os médicos estão muito mais errados fazendo isso. Agora, o médico tem que acertar, ele não pode estar errando. Que é isso? É para melhorar a saúde, não ir contra o povo. Mas, professor, assim, mesmo depois de sentar diversas vezes, negociar diversas vezes, assim, por motivos... A primeira coisa, esse negócio de silêncio e cair fora ou ficar, ou não fazer nada, está tudo errado. Primeira coisa, tem que tomar uma atitude. O que é que não entram e vão ajudar o próprio governo? Não, nós queremos, vamos ter uma comissão para ver o que vocês estão fazendo. Ofereça lá o negócio. Só sindicato não resolve as coisas. Ajuda, mas não resolve. Do jeito que está o governo do Brasil, você sabe que eles falam aí, né? Que tem gente que quer fazer um governo sindicalista, uma coisa qualquer, isso não resolve. Só isso não resolve, não. Tem que haver os interesses, a reunião de todos os interesses simultaneamente para ver o objetivo e resolver em conjunto. E chegar em consenso. Do jeito que está aí, tem que tomar atitude. Primeira coisa, olha no meio dos médicos quem é que entende de economia, porque o processo aí é de dinheiro. Então ele entra lá e vai ver para onde está indo o dinheiro. Por que é? Olha todos também essas repartições legais que têm responsabilidade sobre isso. Vocês têm que apelar para isso. Quem é que são? Como é que é? Quem é que examina? Vamos ter o dinheiro. Tem o dinheiro para isso ou não tem? Se não tem, tem que criar. Se tem, para onde ele está indo? Tudo isso são perguntas que têm que ser feitas. Agora, tomar uma atitude de tirar o povo fora, ou vamos supor aí, um monte dos nossos colegas, por exemplo, pede demissão e vai embora, e deixa o povo na rua da miséria aí, como é que é? Esperar. Mas também, professor, a gente sabe que quando se tenta fazer isso, a questão dos interesses, os políticos têm os seus próprios interesses. Eles barram muito a nossa entrada também para fazer isso. Mas vai no jornal e fala, me barraram aqui, junta, faz uma turma, faz um negócio por escrito, põe no jornal, mexe, tem que fazer. Agora, o governo do Brasil e a situação toda, o povo está muito mole. Você vê, quase não tem mais debate. Não há, os debates são todos pequenos, às vezes o governo já entra com a medida provisória já em cima, ninguém discutiu aquilo, fica tudo do mesmo jeito. Olha os casos do Senado, olha o que está acontecendo. Coloca gente, tira gente, faz o que bem entende, não dá a mínima para o povo, nem para ninguém, para repartição nenhuma. E chega no Supremo lá, qualquer coisa, eles abençoam, eles contemporizam. Quer dizer, o que adianta? Os três poderes estão tudo furados no Brasil. Vocês têm que lembrar disso. Então, tem que bater. Outra coisa, não existe mais polêmica do Brasil. Qualquer coisa termina em pizza. Todo mundo vai para a praia comer pizza. Tudo é assim. CPI é assim. Tudo que faz. Olha os negócios do Senado. Olha o negócio desse Sarney. Quem quer que deu nada? Olha esse monte. 1000 pessoas foram lá. Marginalizadas com o processo, lá entrar no Senado. Não aconteceu nada até agora com ninguém, de nada. Aqueles que aconteceram é aquilo que o cara às vezes morreu, você está entendendo? Está enfermo, ou caiu fora, ou arranjou um emprego melhor ainda. Entende? É isso que tem de novidade. Quer dizer, ela tem que tomar uma atitude e ver. Agora, se a situação está nesse ponto, a gente tem que ajudar o governo. Tem que entrar e ajudar. Chega lá, examina aí, arranja 10 médicos que aparecem lá. Nós queremos trabalhar nisso aí para ajudar vocês. Vamos ver o que é que tem. Vamos desembaraçar esse troço. O que tem? Aí, a primeira coisa que vocês vão ver, está cheio de corrupção em algum lugar. Está na cara. Tudo isso, o travão é corrupção. É tanto que o Ministério Público, a hora que entra, já sabe. Tantos vão ser presos, quase sempre a polícia no meio.
quase sempre tem um servidor público no meio, quase sempre há uma grande autoridade no meio. Se colocar grampo, acabou. Se for grampear o povo, não fica um. É aquele negócio, se chamar. Olha a polícia, não fica um. Professor, como é que o senhor vê a situação, por exemplo, de trazer isso para a mídia, divulgar, como o senhor estava falando, e a questão do medo de sofrer represália? A primeira coisa, a mídia, a maioria que você procurar, não vai querer fazer isso, porque eles têm o rabo preso. Então você tem que procurar fora, noutra cidade, falar de lá para cá. Por exemplo, você pode ir a Curitiba e começar a falar da área da Trifron. O que é que tem? Agora, ó, o prefeito nosso, ele está fazendo uma força danada em duas áreas. Uma, educação. Segunda, a saúde. Ele tem feito o que pode. Se ele está no meio, a primeira que vocês tiverem de falar, se ele está no meio disso, vocês têm que falar com ele pessoalmente. Foram lá? Conversaram com ele pessoalmente? Não foram, porque sempre se sugere que se procure as instâncias anteriores antes dele. Isso é, mas e depois? Sempre antes dele. E depois? É ele. Prefeito tem que ser ouvido também, tinha que ouvir. Nós queremos ajudar. Vão lá 10 e fala com o Paulo. Alguma coisa vai aparecer novo. Você não acha que isso não seria? Ah lá, ele pode falar nisso também. Professor, professor aqui não há. É sobre esse assunto mesmo. Você também pode falar, você está no conselho. Né? Mas eu acho interessante essa questão, porque esse foi o dilema que eu vivenciei há algum tempo atrás, quando a gente veio conversar se eu devia ou não participar para ajudar. Ele entrou para ajudar. Mano. E aí outra coisa, ele entrou para ajudar porque o Paulo queria vir aqui para pedir a mim para autorizá-lo a entrar. Por quê? Ele estava trabalhando conosco nas nossas coisas lá no Holocico, já há muitos meses. Eu falei assim, não, entra, isso aí você entra para você ajudar, vamos ajudar o povo. Ele entrou por causa disso. E a gente está no meio desse processo ainda. Claro que a solução... E outra coisa, veio o amigo dele lá, que ele mesmo chamou, que é o chefe da saúde aí, que está mexendo com essas coisas. Então a gente está exatamente na transição. E ele não é bobo. O Paulo tem, como o professor falou, muita boa vontade na saúde e na educação, é uma prioridade de governo. E a questão é que existe um problema de gestão. A gestão era muito fraca. Antiga. Até consertar esses vícios. Faltam pessoas para gestão. Consertar o vício. O Alexander está lá ajudando, né? Nós estamos pouco a pouco, tem pessoas se envolvendo, apesar de todas as críticas que saem nos blogs, que começam a falar besteira aí. Mas é o ônus de você estar se envolvendo. Porque você começa a conhecer os números, como o professor Valdo falou, a realidade, e você vê assim, tem muita má gestão, mas não é porque tem corrupção, a gente imagina que as coisas vazam, vamos dizer assim, mas falta controle de gestão, falta mecanismos de orçamento, de planejamento, e é isso que a gente está tentando fazer. Só que o resultado não é tão imediato. Para esse ano, a gente já está com consequências assim que vieram do orçamento anterior, que a gente não tem muito o que fazer. O que a gente está tentando fazer é consertar para o ano que vem. Esse ano vai ser um sufoco, o último trimestre aí agora, porque faltam recursos, o orçamento já está acabando e falta... Ele está no fim do ano. E aí o fim do exercício é terrível. Mas aí a questão é essa, a gente tem que se dispor a ajudar, a gente tem acesso, agora tem a secretaria, o prefeito, quando a gente precisar conversar, ele é aberto. Está falando a mesma coisa, o ideal é o povo ir lá e se prontificar. Nós queremos ajudar isso, como é que faz? O processo é mutirão, participar. Porque se você tem acesso às informações e você vê a realidade, você vê realmente... A pessoa recua, ela vai ver como é que é e vai começar a trabalhar. E a gente vai ver o que a gente vai fazer para ajudar. Aí a gente tem que realmente, mas tem que ter mais controle e mais gente envolvida na gestão. De fora, ninguém vê a realidade de dentro. Tem que entrar lá para ver como é que é. O que você queria falar? Eu como contribuinte, né, que paga os impostos, hoje eu vi essa greve e logo depois, quer dizer, a TV foi conversar com o secretário e ele disse que o pagamento sairia hoje. Então houve uma forma de pressão, que a gente não sabe o processo desde o começo, e tem essas discussões, né, que o Roberto está trazendo a ideia, mas o que eu entendi, eu como contribuinte, que não estou sabendo do processo, eu falei, funcionou, porque ele disse, o pagamento vai sair hoje, eu vi na televisão agora, meio-dia, e tem dinheiro. Mas agora você está trazendo a ideia
que está, que é o orçamento do Paulo, é o mesmo prefeito. É orçamentário o problema. Tem dinheiro em caixa, mas não tem orçamento. Por quê? Porque esse é o problema da prefeitura, que ela não consegue fazer um orçamento, não é previsível as arrecadações, o dólar interfere no orçamento aqui por causa que os royalties são em dólar. Então, eles não fazem o orçamento do tamanho das nossas despesas, eles fazem menor. E aí, o que acontece? Chega nessa época do ano, eles fazem suplementações, tem que mandar para a Câmara para aumentar. Olha, arrecadamos mais tanto, então vamos suplementar o orçamento da saúde. E assim vai. Esse pagamento dos médicos foi feito hoje, independente da greve. Entendeu? Ele já seria a data? Esse estava na greve. Então vai ficar uma greve. Com essa previsão. Esse estava. Roberto, aqui, a Lu aqui no B. Só para esclarecer, o quanto que da compra da vacina, que não devia estar no orçamento, porque no passado não tinha previsão de gripe, pode ter impactado aquele valor reservado em orçamento para a saúde. Certo? Então, tem certas coisas que fogem. Com a gripe, não em vacina, mas em mobilizações que a gente teve que fazer, houve gastos mesmo. Mas, o que mais que vocês têm sobre o exemplo silencioso? Página 49, em paradoxologia, a eloquência da cosmoética demonstrada silenciosamente. Eu gostaria de saber se esse ato de entrar para ajudar seria um exemplo dessa eloquência cosmoética. Às vezes é o jeito. E outra coisa, você não entra impondo nada. Você entra por baixo para ajudar. Low profile. Mas mostrando o seu cabedal. O que você tem? Sua experiência. Para ajudar aquilo que pode. Ninguém pode reclamar se você está querendo ajudar. Se ajuda para todo mundo, ninguém pode reclamar disso. Eles podem recusar a sua ajuda. Mas reclamar da sua atitude, ninguém pode. Ela é correta, ela é fraterna, ela é boa. Então, isso de ajudar é um fato. A gente precisa. Agora, nós temos que notar também o seguinte, Foz do Iguaçu tem muitos processos de vícios de administração que já vem de muito tempo. Isso aí eles têm razão. E outra coisa, a prefeitura é uma das piores gestões em qualquer lugar, a pior gestão de ser desenvolvida em qualquer lugar. É só milagreiro que faz boa prefeitagem. Só milagreiro que faz boa prefeitagem. Isso é o cara lá de Goiás que falava. Ele tem razão. É muito difícil mexer com prefeitura. Você está entendendo? A prefeitagem é o pior executivo que tem. Sabe? É o da prefeitura. Agora veja, aqui nós temos que ver que havia muitos vícios de origem assim, rural, interiorota, você está entendendo? Lá do fundo, faltando experiência, entende? 17 mais 3, aquele negócio todo. Não é fácil isso aí, até a coisa deslanchar. O povo, a coisa mais séria de Foz que eu acho, viu, Roberto? É que Foz é uma cidade que é tida como capital, sendo do interior e na beira de fronteira. Quer dizer, isso eu sempre vi isso aqui. Até funcionar, a vida aqui é uma vida de capital, sendo que aqui interiorota. Está entendendo? E na fronteira, o pior é isso, cidade fronteira. Então essas coisas são inevitáveis. Agora, uma coisa que você falou e das mais sérias é isso, eu sempre falo isso também. É o fim do exercício do executivo. Isso é terrível. Sempre é um problemão. Fim do exercício. Agora, outubro, novembro e dezembro, todo mundo passa bem por causa do 13º salário, mas o governo é um problemão. Sempre foi. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da terceira de hoje. 44 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 15 votos online. Teremos recados da Thaís, Reaprendência, Rodolfo, pela Apex, Tânia Guimarães, Grupo de Desenvolvimento Parapsíquico, e o Fábio pela EC. Temos 19 verbetes para eleição.
ansiedade omissiva, anticonscienciologista, assunto mateológico, autoconvicção, autoherança parapsíquica, autoproexis parapsíquica, balanço pré-evoluciólogo, bem, benemerência, benignidade, besteirol, bestialidade, candidatura evolutiva, consciência títere, despertamento parapsíquico precoce, despertez, eustresse, homeostase geral, impessoalização. Bom, boa tarde. A gente está retomando as divulgações de aulas abertas da Reaprendência, então hoje a gente vai ter uma aula sobre conflitos de interesses e proexes com o professor Júlio César, que é voluntário da Apex. Então, das 15 às 17 horas aqui na sala da Reaprendência. E nós gostaríamos também de convidar a todos para 2 atividades que serão gratuitas, são 2 atividades promovidas pela Reaprendência em parceria com a Semana da Saúde da OIC. Tá? Será numa sexta-feira, dia 9 de outubro, uma oficina sobre reeducação e saúde, das 15 às 17, e também no sábado, dia 10 de outubro, no mesmo horário, nós teremos uma palestra sobre a evolução do conceito de saúde. Tá? Então, a gente convida todos e agradece aí a presença. Boa tarde. Também como parte da Semana da Saúde, no dia 12 de outubro, feriado, segunda-feira, das 8 às 17h30, a OIC vai estar realizando a Ação em Saúde Consciencial, um evento que conta com a participação de diversos especialistas. Então, nós vamos ter gente da medicina, biologia, arquitetura, finanças pessoais, fisioterapia, nutrição, informática, advocacia, entre outros, que vão estar prestando atendimentos gratuitos e consultorias aos voluntários da CCCI. Nós também teremos palestras gratuitas, oficinas e atendimentos consciencioterápicos. O evento vai ocorrer no campus da OIC. Obrigado. Olá, a gente está retornando o convite da dinâmica do desenvolvimento do parapsiquismo, vai acontecer no próximo sábado, das 15 às 17 horas, com a professora Neida Cardoso, que vai falar da técnica interassistencial através da análise da aura. E a professora Ivone Kubarenko, autodesenvolvimento da sinalética energética anímica e parapsíquica. Esperamos todos. Muito obrigada pela atenção. A Apex convida todos a participarem da conferência online, todo sábado às 15h30 amanhã, com a entrevista com Hernando de Leite. O tema é inteligência evolutiva, é uma oportunidade de você conhecer a pesquisa que resultou no curso sobre a inteligência financeira. Então, estão todos convidados. O local será no site da Apex, basta entrar no endereço www.apexinternacional.org. Até amanhã. Para amanhã teremos verbete ansiedade omissiva. Ganhou com 10 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.